Existem assuntos que infelizmente não se esgotam. E as razões para que isso aconteça são várias. E é por isso que a gente precisa falar sobre onde o fascismo encontra com o racismo. Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Aqui Pensando. Eu sou Marco Rocha e quero dar as boas-vindas a vocês para mais uma roda de conversa onde a gente vai abordar assuntos que fazem parte do nosso cotidiano e que nos afetam diretamente, mas de um jeito completamente descomplicado, onde todo mundo possa entender e, claro, reagir sobre esses assuntos de uma maneira mais tranquila. Mas, antes de falar sobre o assunto de hoje, eu vou fazer aquele pedido de sempre que é, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para que vocês tenham toda semana as atualizações aqui do canal, certo? Então não se esqueça, se inscreve no canal, acione o sininho que vocês vão estar a par de todas as novidades do canal Aqui Pensando. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como uma sociedade totalmente excludente e preconceituosa pode ser o terreno fértil para o ressurgimento de um dos grandes males da sociedade humana, o fascismo. E é claro, o racismo está incluído nisso. Mas o que é o fascismo? Mas eu trouxe algumas informações aqui que vão facilitar o nosso entendimento sobre esse termo que a gente escuta o tempo inteiro. Toda hora a gente vê alguém falando sobre isso, acusando alguém de fascista, mas o que de fato isso significa? Ele surge ali pela segunda década do século XX, logo após a Primeira Guerra Mundial. E aí ele buscava trazer o quê? Resgatar a ideia do nacionalismo, do ultranacionalismo. E o seu expoente principal era Benito Mussolini, italiano, que articulou todo esse processo. Então, para mais informações, vocês deem uma olhada aqui nas referências que vocês vão saber um pouco mais sobre quem foi Mussolini. Mas para a gente agora cabe mostrar o que foi pensado naquela época. E basicamente a ideia do fascismo naquele momento era trazer o ideal ultranacionalista. Mas a gente vai ver que isso tem desdobramento. O sistema político representado pelo fascismo foi amplamente utilizado ao longo do século XX em vários países do mundo. O próprio Mussolini deu origem a todo o pensamento e desenvolvimento do que foi o nazismo na Alemanha. Isso, claro, foi também utilizado por Franco na Espanha e por Antônio Salazar em Portugal. Aqui no Brasil, Getúlio deu uma flertada e utilizou o fascismo para expressar ainda mais a ideia de nacionalismo durante seu Estado Novo, mas Emílio Garrastazu Médici, na ditadura, fez um uso bastante frequente do que a gente conhece como fascismo clássico. De todas as bandeiras levantadas pelo fascismo, o autoritarismo é uma das suas faces mais marcantes, porque ela estabelece que existe um líder supremo que vai ser o mais capacitado a comandar aquele país. Sabe daqueles caras que dizem por aí que eu sou a Constituição? Então, é disso que eu estou falando. Só que, para além disso, esses autoritários, esses representantes autoritários, são aqueles que têm sempre um suporte militar por trás. Ou seja, é o cara que se estabelece como chefe geral de uma nação, da forma mais negativa possível, e tem um suporte militar que vai tentar manter a ordem e quase sempre provocando alguma dor na população. E isso garante um Estado totalitário. O Estado vai mandar nas liberdades das pessoas, ou seja, não há liberdade, porque é o Estado que vai cercear o que pode e o que não pode. Isso cria um corporativismo muito próprio do sistema fascista, onde não há nenhum tipo de apreço pelos dispositivos democráticos, ou seja, o voto é algo a ser evitado. E junto com isso, é preciso o quê? Criar inimigos, especialmente aqueles que falam sobre comunismo ou anticomunismo. É para ir para Cuba agora ou depois? Com base em tudo isso que a gente viu, esses líderes que são eleitos de forma nada democrática estão ali ocupando um espaço de defesa de uma nação contra os possíveis inimigos, sejam eles internos ou externos. E dependendo de onde isso aconteceu, qual nação isso aconteceu, esses líderes eram carinhosamente chamados por algum tipo de apelidinho. Führer, Dutch, meu general, meu presidente e... É mito que se fala? O fascismo sempre deságua no mesmo ponto. Daquele que diz que a família tradicional tem que ser preservada, a nação tem que se manter forte e os inimigos sempre sob controle. E é claro que isso vai criar uma série de alvos em potencial para esse regime. Todo mundo que se opuser a esse regime fascista vai se transformar num alvo. E isso é estabelecido baseado em quê? Em padrões políticos, sociais, intelectuais, culturais. Lembra que a gente falou de padrões no último vídeo? Dá uma olhada aqui nos cards e vai lá conferir como a gente estabeleceu essa diferenciação de castas sociais ou do preconceito em si, baseado nesses padrões. Dá uma olhada lá que o vídeo está bem bacana.
Um governo fascista, para se perpetuar no poder, ele sempre vai criar manobras para que isso aconteça. Por exemplo, ataque às minorias, controle da imprensa livre, a manutenção do próprio sistema totalitário é uma das manobras utilizadas pelo governo fascista e, é claro, a utilização, como se fosse uma vírgula, do nome de Deus. Seja para o bem, seja para o mal, não há problema algum, desde que você use o nome do Senhor. Se a exclusão que dá suporte aos ideais do fascismo, é claro que tudo que se opuser a isso vai ficar de fora da festa e fatalmente será considerado como um inimigo perigoso e que precisa ser combatido. Segue a lista. Comunidade LGBTQI+, pretos, pobres, gordos, mulheres, enfim, uma série de pessoas vão ficar de fora dessa história porque elas não fazem parte dos padrões estabelecidos por um governo fascista. Tudo que é diferente precisa ser atacado e reprimido. E é claro que a imprensa livre vai se juntar a esse grupo. O fascismo se sustenta na ideia da supremacia. Então é claro que são eles que vão determinar quem são os seres inferiores. E se a gente pensar em tratamento desigual, o povo preto está nessa fila há séculos. O uso exclusivo do elevador de serviço, o quarto de empregada, os alvos preferenciais do braço armado do Estado, a característica da população em situação de rua e da população carcerária, a objetificação social e sexual do corpo negro. Isso é ou não é o fascismo permitindo a existência do racismo? Mesmo com o fim burocrático da escravidão, a imensa população negra continua à margem da sociedade, executando serviços subalternos sem ou com baixíssima remuneração. O que se perpetuou ao longo do século XX durante os governos totalitários que a gente teve, passando pelo movimento integralista, chegando a Getúlio e alcançando seu ápice durante os governos da ditadura militar. E a situação só não ficou pior porque os fascistas tupiniquins eles elegeram duas bandeiras, o ultranacionalismo e a manutenção do Estado autoritário, e acabaram não peitando a ideia de eugenia ou de melhoramento da raça, o que infelizmente foi a escolha de Hitler, levando à morte milhões e milhões de judeus durante o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Somos todos fascistas, então? Todos não, claro, mas somos afetados pelos seus reflexos com muita frequência, especialmente quando se trata da divisão de dois grandes grupos sociais, aqueles que valem a pena e aqueles que não valem coisa nenhuma. Dessa forma, as elites, sejam elas econômicas, sociais, culturais ou o que quer que seja, se baseiam na ideia da segregação, o que significa que elas se consideram acima de tudo e acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus acima, não tem um negócio desse aí? E todas as vezes que essas elites se sentem ameaçadas de alguma forma, elas já sabem a quem e ao que recorrer. Ao manual prático do pequeno fascista, é claro. Deus, família e patriotismo. Não é que isso tem funcionado? Desse jeito, fica fácil desestabilizar qualquer sociedade. Primeiro, chame todo mundo de inimigo do Estado e diga que esses inimigos querem acabar com a tradicional e cristã família brasileira. E para botar mais um tempero nesse caldo, fala que todo mundo é comunista e que quer transformar o Brasil numa nova Venezuela. Primeiro, eles desestabilizam o país política, econômica e socialmente. E depois de provocar todo esse furdunço, esse mesmo grupo aparece como sendo a grande solução para todos os problemas que eles juram que foram criados pelos inimigos. Atenção para mais exemplos. Kit gay, terra plana, ameaça comunista petralha, pedaladas fiscais, golden shower e mamadeira de piroca. Vocês repararam como o fascismo conseguiu se modernizar e penetrar em todas as camadas da sociedade? Não? É simples. Vocês recebem pelo celular de vocês todos os dias. Sabe o quê? Fake news. Como é que líderes que flertam fortemente com o fascismo conseguem aumentar ainda mais a segregação e o preconceito? É claro que eles fazem uso da violência e da opressão. E o Brasil é pródigo em líderes com esse perfil, que vem desde lá dos donos de escravo, passando pelos líderes da República Velha, chegando até o Estado Novo, passando para a ditadura militar e seus governos absolutamente sanguinários e, mais recentemente, a ascensão da extrema-direita, que é absolutamente formatada nos ideais do fascismo e que vem elegendo alguns representantes capazes de bagunçar com a geopolítica do planeta. E como é que a ideia de superioridade se expressa na sociedade? Através da dominância versus submissão.
onde manda quem pode e obedece quem é mais fraco. Agora eu vou usar um exemplo que me dói muito falar dele, aconteceu essa semana, mas ele é muito bom para ilustrar todo esse abismo que a gente vive no Brasil hoje e de que maneira o fascismo consegue fomentar a cada dia que passa todas as relações do racismo dentro da sociedade. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre os dois grandes grupos que formam a massa que é a sociedade brasileira? O grupo daqueles que valem a pena e o grupo daqueles que valem muito pouco. E esse caso ele é emblemático quando a gente fala sobre isso, porque de um lado a gente tem aquela que vale a pena, que a sociedade acredita que vale a pena, branca, rica, bem-nascida, primeira-dama de um município muito pobre no interior de Pernambuco, não mora no município e vive na ostentação. Do outro, a gente tem uma mãe preta, pobre, mãe solo e que precisa se submeter para colocar a comida dentro de casa e criar o seu filho de 5 anos de idade. A gente sempre se submete a algum tipo de dominação para conseguir seguir em frente. É muito difícil se estabelecer numa sociedade tão desigual e tão orgulhosa por ser desigual do jeito que é. Quando a Mirti chega na casa da patroa, ela vai fazer as suas atribuições e uma delas é passear com o cachorro. Até aí nada demais. Ela deixa o filho sob os cuidados da patroa que fazia a unha com uma manicure. A criança chora porque sente a falta da mãe. E o que ela poderia fazer? Acalentar a criança e dizer a sua mãe já está vindo. Mas o que ela prefere fazer? Ela prefere se livrar de um problema. Uma criança chata, chorando, o que ela faz? Coloca a criança sozinha no elevador e fecha a porta do seu apartamento. Pronto, ela se livrou de um problema, porque ela acredita que aquela criança é insignificante. Ela faz parte do grupo daqueles que não valem coisa alguma. E o resto é história. Vocês já sabem o que aconteceu. A massa que faz esse Brasil é uma massa de horror, de opressão, de preconceito e de segregação. E essa argamassa tem requintes de crueldade e de cinismo. E é nesse momento que a gente percebe como o Estado foi feito para proteger os privilégios dos brancos e ricos. O privilégio branco, rico e bem-nascido da patroa faz com que ela se proteja por trás das brechas da lei. A lei de abuso de poder impede que os seus dados sejam divulgados para que isso, obviamente, não atrapalhe as investigações. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que se fosse o contrário, o Estado agiria exatamente da mesma forma? É claro que não. Basta ver qual é a cor da pele da população do sistema carcerário desse país. Agora, para amarrar todos os pontos que a gente abordou no vídeo de hoje, vamos fazer uma radiografia nossa? Sim, nossa, dos brasileiros? Esse é o joguinho dos 7 erros fascistas. Erro número 1. A nossa vida foi talhada em cima da exclusão desde a invasão de 1500, que tem uma galera aí que chama de descobrimento. Erro número 2. O país foi erguido sobre os pilares da dominação de uma classe sobre as demais. E com o uso de muita violência. Erro número 3. O Estado sempre privilegiou as elites e fez a questão de deixar o povo de fora da festa. Erro número 4. O grande legado da escravidão, que é a exclusão, sempre foi sistematicamente alimentado pelo Estado, pelos donos de terra e pelo Deus mercado financeiro. O que fez com que o povo ficasse sempre à margem de qualquer tipo de política social que o favorecesse. Logo, sistemas de saúde e de educação nunca foram para todo mundo. E qual o resultado disso? Um povo adoecido e ignorante não protesta pelos seus direitos porque ele simplesmente não conhece os direitos que tem. E o erro número 5 é a estratégia de apagar todos os registros das comunidades indígenas que aqui viviam e dos negros que foram trazidos por conta da escravidão. Ou seja, eles não tinham o direito de passar os seus sobrenomes para as novas gerações. Só os europeus tinham esse privilégio. Erro número 6. Desqualificar para conquistar. O projeto de exclusão criou no Brasil um efeito colateral muito doido, que é a nossa ideia de antipovo. Somos tão descaracterizados que a gente fala de nós mesmos na terceira pessoa. Tipo Pelé. O brasileiro é safado, o brasileiro é legal, o brasileiro não vale nada, o brasileiro é gente boa. Se o brasileiro é sempre o outro, quem é o brasileiro? 7, que diz que aquele povo que não tem autorreferências muito fortes é uma massa muito fácil de modelar e aceita comportamentos importados com muita facilidade. Tem gente até que bate continência para a bandeira americana. E, infelizmente, um povo que foi desenvolvido para não se enxergar vai ter muita dificuldade para vencer suas próprias mazelas.
A dominância da supremacia rica, branca e tosca desse país foi responsável pela exclusão de milhares de histórias dos negros escravizados que chegaram nesse país por mais de 3 séculos. Os pretos no Brasil só existem como cidadãos oficiais reconhecidos pelo Estado há 3 ou 4 gerações. Vocês não acham que 100 anos foram capazes de resgatar toda a dignidade e de trazer a visibilidade que essa população merece? Acham? As coisas no Brasil são tão anacrônicas e fora do normal que fizeram com que a gente acreditasse que qualquer tipo de reclamação com relação à questão racial é mimimi. Somos um povo tão gente boa, por que todo mundo reclama o tempo inteiro? Agora tudo é racismo? É fácil relativizar ou banalizar aquilo que não dói na tua carne. Eu sei que parece utópico acreditar que o racismo vai desaparecer da história da humanidade, mas se todo mundo se comprometer, eu acredito que a gente vai conseguir caminhar muito na direção do fim de todo esse sofrimento que é provocado pelo racismo. Pois é, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido assistir da mesma maneira que eu curti fazer, pensar, buscar informações sobre esse tema. Tentar trazer informações tão complexas de uma maneira descomplicada é sempre um desafio, né? Como falar de forma simples, sem perder a complexidade do tema. Então, se vocês gostaram, divulguem o canal e vamos jogar essas informações para frente. Quanto mais a gente falar sobre racismo e sobre fascismo, a gente vai ter um entendimento maior sobre como isso impacta na nossa vida. Não se esquece, se inscreve aqui no canal, coloca nas redes de vocês, deixe seus comentários. Isso aqui é uma criação coletiva. Quanto mais a gente falar, maior vai ser a minha fonte de inspiração para trazer novos conteúdos aqui para o canal. Então fica atento que a cada segunda-feira tem um vídeo novo aqui no canal, sempre falando sobre esses temas que fazem parte do nosso cotidiano de forma descomplicada. Eu sou Marco Rocha, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê na semana que vem.